que os irmãos abrissem as suas Bíblias no livro de Êxodo, capítulo 25. Nós vamos ler os versículos do 1 ao 9. Êxodo 25. Aleluia, Deus. Amém? Todos acharam? Amém. O texto diz: disse o Senhor a Moisés: fala aos filhos de Israel que me tragam ofertas de todo homem cujo coração o mover para isso. Dele recebereis a minha oferta. Esta é a oferta que dele recebereis: ouro e prata e bronze, e estofo azul, e púrpura, e carmesim, e linho fino, e pelos de cabra, e pelos de carneiro, tintas de vermelho e peles finas de madeira de acácia, azeite para a luz, especiarias para o óleo de unção e para o incenso aromático, pedras de ônix e pedras de engaste para a estola sacerdotal e para o peitoral. E me farão um santuário para que eu possa habitar no meio deles, segundo tudo o que eu te mostrar, para modelo de tabernáculo e para modelo de todos os seus móveis, assim mesmo o fareis. Amém? Os irmãos podem sentar. O tema da mensagem desta noite é: nós somos a morada de Deus. Interessante que o Deus transcendente, Ele que veio do céu, né, e habitou entre nós, viveu com a humanidade, né, Ele decidiu que vir morar na terra. Antes disso, a morada de Deus era no céu, mas Ele resolveu habitar na terra também. Então, queridos irmãos, no meio do seu povo, Deus queria habitar no meio do povo. E aí Moisés é ordenado a fazer um tabernáculo, né? Era a casa de Deus. E nesse tabernáculo, a presença manifesta de Deus era algo notório no meio do povo. O povo percebia a presença de Deus, era algo latente aos olhos humanos, né? Porque Deus, ele se manifestava de uma forma tremenda naquele lugar. Então, mais tarde, o tabernáculo móvel, aquela tenda que foi montada, foi substituído por um templo em Jerusalém. E aí Deus determinou que queria um templo em Jerusalém. E aí coloca no coração de Davi, mas não era Davi que era para fazer o templo, né? Porque Davi tinha sangue nas mãos, e Deus queria alguém com as mãos puras para fazer o seu santuário, o seu tabernáculo. Então, queridos irmãos, eu quero dizer que mais uma vez a presença de Deus, o que foi que aconteceu? Encheu aquela casa. No dia da inauguração do templo, aquela casa foi cheia da glória de Deus, e Deus se fez presente ali, e novamente foi notório aos olhos de todos. Só que na plenitude dos tempos, meus irmãos, com o passar dos tempos, né, o próprio Filho de Deus, ele veio e ele quis andar entre as pessoas, porque tanto na tenda que foi construída para ser a habitação de Deus, quanto no tabernáculo, quanto no templo, né, as pessoas não podiam acessar. Deus era inacessível naquele local, só o sumo sacerdote tinha acesso. E aí o que acontece? O próprio Deus resolve caminhar entre as pessoas, lado a lado. Então, queridos irmãos, na plenitude dos tempos, o próprio Filho de Deus desceu e se encarnou. Deus já não era mais espírito, era carne. Quem via Jesus via
a Deus, como ele disse a Felipe dizendo: Senhor, mostra-nos o Pai, o que nos basta. E Jesus disse: estou tanto tempo convosco, como dizes tu, mostra-nos o Pai? Quem vê a mim, vê ao Pai. E ali as pessoas tiveram a oportunidade de ver Deus fisicamente. Então, habitou entre nós, cheio de graça e de verdade, e vimos a sua glória como a glória do unigênito do Pai. E foi assim que nós vimos em Jesus. Então, o Filho de Deus viveu entre nós, caminhou entre nós, comeu, sentiu sono, sentiu sede, e ele viveu e retornou ao céu vitoriosamente. Foi a terceira possibilidade de Deus habitando entre as pessoas. Então Jesus tinha que subir, tinha que voltar para os céus. Era o momento da ascensão dele, o papel dele já tinha se cumprido, já tinha se consumado todas as coisas, o que ele tinha que ser feito, já tinha sido feito, ele já tinha morrido na cruz, ele já tinha sido sepultado, e ele já tinha ressuscitado, então era hora de voltar. E ele diz aos seus servos, aqueles que caminhou com ele: ficai em Jerusalém, até que do alto sejais revestidos de poder. E aí, os discípulos ficaram aguardando o Consolador para estar, conosco, para nos consolar. E aí, meus irmãos, nesse momento, Deus já muda de posição. Deus hoje habita dentro de nós. Ele habita dentro de você. Primeiro ele habitou em uma tenda de tecido, muito bonita por sinal, que os materiais aos quais ele pediu para fazer a tenda eram materiais nobres. O templo foi feito de madeiras nobres também, materiais nobres. Depois ele vem na pessoa de Jesus, que caminha entre nós, e hoje ele habita. O templo hoje sou eu. O templo hoje é você. Então você é templo do Espírito Santo, você é morada de Deus. Então, queridos irmãos, quero dizer que nossos corpos frágeis, vaso de barro, hoje é o Santo dos Santos, onde o santuário, onde habita o Senhor dos Exércitos, onde habita o Deus Todo-Poderoso. Ele habita nos nossos corações, ele hoje habita em nós. Então nós somos a morada de Deus. Você é morada de Deus, você é tabernáculo de Deus, você é algo importante. Então, e que implicações tem essa verdade em nós? Só que ser templo de Deus tem algumas implicações, porque o templo do Senhor era um lugar santo, era o santo dos santos, era um lugar onde o pecado não podia entrar, era um lugar onde impureza não podia entrar, era um lugar onde depravação não entrava, era um lugar onde o mal não entrava. Eu quero dizer que o nosso corpo, ele é sagrado. O seu corpo é um local sagrado, porque o que habita em seu coração é o Santo dos Santos, é Ele que habita em nós. Então, 1 Coríntios capítulo 3, versículo 17, diz o seguinte, 3,17, diz: se alguém destruir o santuário de Deus, Deus o destruirá, porque o santuário de Deus, que sois vós, é sagrado. Olha aí, olha o perigo de viver uma vida de qualquer jeito, fazendo o que quer. Eu quero te dizer que o nosso corpo, embora frágil e mortal, é a habitação do Espírito Santo. Ele habita em nós. Então, porque Ele, queridos irmãos, porque nosso corpo, nosso coração é a morada desse Deus transcendente. O nosso corpo, seu corpo é um local sagrado, e algo sagrado que pertence ao Senhor. Portanto, é uma desonra para aquele que nele habita, se não tivermos cuidado. Então precisamos ter cuidado com o nosso coração, precisamos ter cuidado com a morada dele. Então destruí-lo é afrontar aquele que
tem poder para tirar a vida. Então precisamos ter cuidado com esse santuário. Então uma implicação é essa: o seu corpo é santo. Então nosso corpo é sagrado, porque aquele que é santo, 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 habita no seu corpo, habita no seu coração. Então precisamos ter atitude de pessoas que vivem em santidade. E para viver em santidade é para viver de uma forma que agrade aquele que é santo. Primeiro, nós somos membros, quer dizer, do corpo de Cristo, como diz 1 Coríntios 6,15. Vós sois membros do corpo de Cristo. Então, sendo o nosso corpo membro de Cristo, não podemos fazer dele instrumento de pecado, não podemos fazer dele o que nós queremos. Precisamos preservá-lo, precisamos cuidar dele. Isso porque é a partir do momento, meus irmãos, que não cuidamos do santo dos santos, porque onde Deus habita é o santo dos santos. No tabernáculo feito de tecido era assim. Só quem entrava lá era Arão e os seus filhos, porque eram os sacerdotes. Foram aqueles escolhidos para cuidar do santo dos santos. Quando veio o templo, só os sumos sacerdotes que acessavam, porque foram escolhidos por Deus para cuidar. E hoje Deus escolheu você para cuidar do santo dos santos. Deus escolheu você. Então eu quero dizer, queridos irmãos, que isso, se não cuidamos, isso é profanar o santo. Isso é profanar o que é sagrado. O santo nome do Senhor é macular a sua honra bendita. Quando andamos uma vida dissoluta, uma vida longe de Deus, uma vida de pecado, uma vida que desagrada a Deus, estamos profanando aquilo que é santo, o local da habitação do nosso Deus. Precisamos ter plena consciência de quem somos. É preciso ter essa consciência. Quem sou eu? Quem é você? Então, de quem somos? A quem estamos unidos? E quem é que habita nos nossos corações? Eu quero dizer uma coisa, meus irmãos, é preciso ter cuidado, porque quem habita no seu coração é o santo dos santos, é aquele todo-poderoso, é o leão da tribo de Judá, é o rei dos reis, é o Senhor dos senhores que habita no seu coração. Então o seu coração tem que ser um lugar puro. Nossos corpos não estão a serviço do pecado, nossos corpos não estão a serviço do mundo, nossos corpos não estão a serviço do diabo, nossos corpos estão a serviço do Senhor. Nossos corpos não existem para atender às seduções do mundo, não existe para atender os desejos do mundo. Nosso corpo não é para atender os desejos da carne. Nosso corpo é membro do corpo de Cristo. Nós só fazemos parte do corpo de Cristo, e por isso, queridos irmãos, precisamos ter uma vida santa e agradável ao nosso Deus. O nosso corpo é santo dos santos, onde a glória de Deus habita. Seu coração é o santo dos santos, porque no santo Deus não habita em lugar impuro. 1 Coríntios 3, capítulo 3, versículo 16, diz: não sabeis que sois santuário de Deus e que o Espírito de Deus habita em vós? Não sabeis que sois santuário? Então nosso corpo, hoje você é o santo dos santos, você é alguém importante, você tem que ter prazer disso, dizer: poxa, Deus me escolheu para habitar no meu coração. Então a palavra santuário, no texto que lemos, onde o Espírito de Santo de Deus habita, queridos irmãos, não é templo, mas é santo dos santos, é o lugar mais sagrado do templo. Não é assim a parte mais comum do templo, é a parte mais santificada do templo. Então eu quero te dizer nessa hora que é o lugar mais sagrado, onde estava a arca da aliança, onde a glória de Deus se manifestava em seu maior fulgor. Você é o santo dos santos. Precisamos ter essa consciência e ter essa responsabilidade, porque nós somos santos santos. A arca, queridos irmãos, era o símbolo de Cristo que estava em nós. Ele habita em nossos corpos, assim como a arca habitava no santo dos santos. Nenhum olho podia
podia ver, nenhuma mão podia tocar. Hoje é você que é esse Santo dos Santos. Então, tem a chave de toda a nossa vida. Eu quero te dizer, meus irmãos, precisamos nos comportar como Santo dos Santos, como lugar mais sagrado, como lugar dedicado completamente ao Senhor. Nossos corpos não nos pertencem. E essa consciência temos que ter. Não sou meu, ou não sou meu Jesus, sou todo teu. Pertenço a Ele. Você pertence a Ele, te escolheu. Deus, quando nos escolhe, não é porque olhou assim e disse: poxa, Milton é mais bonitinho, eu vou tirar Milton, né? Eu vou tirar Erivalda, que essa é mais bonitinha. Vou tirar ninguém. Não, Deus não tirou ninguém porque é mais bonito, não. Deus nos escolheu, isso pertence a Ele. O porquê que Ele me escolheu, mas Ele me escolheu para uma tarefa muito importante. Ele me escolheu para ser santo, porque Ele diz: sede santo como eu sou santo. Então precisamos buscar essa santidade. Então eu quero dizer, queridos irmãos, que onde o Espírito de Deus habita, não é templo, mas é o Santo dos Santos. Então o seu coração é o Santo dos Santos. A arca, aqueles irmãos, que é o símbolo de Cristo, ela está no seu coração, porque Jesus, Ele habita. Então, aqueles que são morada de Deus, não pertencem mais a si mesmo. Nós não nos pertencemos. Nós não somos o dono do nosso corpo. É por isso que alguém, quando diz assim: por que beber é errado? Por que fumar é errado? Eu disse: porque beber e fumar destrói o corpo. Mas o que tem isso? Eu disse: mas o seu corpo não é seu. O seu corpo pertence ao Espírito Santo. Então, o que são moradas de Deus, eles foram criados por Deus, remidos por Cristo e selados pelo Espírito Santo. Nós fomos selados. Sabe o que é uma coisa selada? É uma coisa fechada, é uma coisa que tem um símbolo, tem um carimbo, e nós temos esse carimbo, o carimbo do Espírito Santo. Temos a marca da promessa, porque essa marca é nossa. Então, para sermos o que? Propriedade exclusiva de Deus. Eu quero te dizer nessa noite: você é propriedade do Senhor. Você não se pertence, você não se governa. Você não pode dizer: quem manda em mim sou eu, quem manda em você é o Senhor. É Ele que determina na sua vida. Não podemos mais usar o nosso corpo para impureza, não podemos mais usar o nosso corpo para o pecado, não podemos mais usar o nosso corpo para aquilo que desagrada a Deus. Não podemos profanar com imoralidade o local que é santo e é a habitação de Deus. E muitas vezes temos profanados com imoralidades, com o pecado, e não podemos nos render aos vícios, deleites carnais, porque muitas vezes nós nos rendemos aos deleites da carne, queremos satisfazer tudo aquilo que a carne deseja. Não podemos destruir o corpo com práticas pecaminosas, subjugando o quê? O corpo à escravidão e ao pecado, porque na prática do pecado é uma escravidão, se torna escravo. E a prática, por que se torna escravo, pastor? Porque quando a gente começa a praticar o pecado, automaticamente não conseguimos mais nos libertar, porque só Jesus pode libertar o homem. E aí a prática do pecado é algo que compromete. E nossos corpos, queridos irmãos, foi comprado por um alto preço. O preço foi altíssimo, como eu falei de manhã. Não foi ouro nem prata, não foi pedras preciosas, não foi um carro novo, não foi uma mansão, não foi isso que o nosso inimigo pediu para nos libertar, não. Foi com sangue. Jesus derramou o nosso sangue dele todo para pagar o preço. 1 Coríntios, capítulo 6, versículo 20. 1 Coríntios 6, 20, a Bíblia diz o seguinte, queridos irmãos: 6,20 diz: porque foste comprado por preço, agora, pois, glorifica a Deus nos vossos corpos. Olha, fomos comprados por um preço, agora glorifique a Deus com esse corpo que pertence a Ele. Então o nosso corpo é de Deus, porque Ele criou e porque Ele comprou por um alto preço, o preço do sangue, o preço da morte na cruz do Calvário. Fomos resgatados da nosso fruto, o que? Processo
nossa futilmente, nós fomos comprados por um preço muito alto, embora pecadores e sujeitos à morte, meus irmãos. Deus, Ele investiu tudo em mim e você. Olha o que Deus investiu em você. Ele deu a vida dele, Ele derramou o sangue dele, Ele deixou o quê? A majestade dele. Imagine um rei dizer assim: olha, eu vou deixar de ser rei pelos aqueles miseráveis ali, eu vou deixar minha honra, minha glória, todo o meu fulgor por aquelas pessoas ali que não merecem nada. Então, fomos resgatados, meus queridos irmãos, embora pecadores e sujeitos à morte. Deus investiu o quê? Muito em você. Ele investiu o quê? A vida dele. Ele deu a vida. Então, Ele nos comprou com coisas perecíveis, que éramos perecíveis, não tínhamos valor, estávamos condenados à morte, mas Ele nos trocou pelo sangue dele. Para quê? Para que tivéssemos vida eterna. Antigamente estávamos condenados à morte, estávamos perecíveis, era algo que você, uma carne que você tira da geladeira e bota assim em cima da pia lá, e se deixar lá apodrece. Éramos assim, e Ele deu a vida dele por mim e por você. Então, queridos, nós somos de Deus, duplamente dele. Ele tem direito sobre nós de criação e de redenção. Ele tem direito de mim porque Ele me fez, e agora Ele tem direito de mim porque Ele morreu por mim. Então devemos glorificar a Deus nos nossos corpos. Então o seu corpo é para glorificar ao Senhor, o seu corpo é para exaltar a Ele, o seu corpo é para dizer que Ele é santo, 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 Ele é todo poderoso. Aí que uma jovem, ela vai, como eu estou dizendo aqui, né, que o nosso corpo é para glorificar a Deus, ela foi botar uma película e botar capa no celular e botar tanta coisa, tanta proteção, e o rapaz que estava lá fazendo o trabalho era um cristão, e ela chegou lá com um shortinho pequenininho, uma blusinha pequenininha. Eu quero uma película bem bacana, daquela que se o celular cair, né, a capa, tudo porreto. Ele disse: você quer proteger bem, né? Esse celular é muito valioso. Ela disse: sim, esse celular é muito valioso. Ele disse: e você? E você é valiosa? Ele disse: sim, você é valioso. Você não está se protegendo de nada, você está exposto a tudo. O celular está tendo mais valor para você do que a sua própria vida. Ele aí disse: você não sabe como você é valiosa, você precisa proteger mais você precisa ter mais cuidado com você, assim como você ama esse celular, você precisa amar você. Então, queridos irmãos, nós somos o que? Propriedade de Deus, somos o que? Os nossos corpos pertencem a Ele. Então, em vez de unir os nossos corpos à impureza para profanar no templo do Senhor, precisamos, queridos irmãos, precisamos guardar o nosso corpo, precisamos proteger o nosso corpo. Somos propriedades exclusividade. Deus, Ele não divide a honra dEle, Deus não divide a glória dEle, Deus não divide a exaltação. Não podemos, o nosso corpo não pode glorificar a Deus e estar glorificando o mundo. O nosso corpo não pode estar adorando a Deus e adorando o mundo. Nós não nos pertencemos, somos propriedades exclusivas de Deus. É para a honra e glória dEle, é para a exaltação dEle. Em primeiro lugar, por direito de criação, porque Ele nos criou. Então nós não somos produto do acaso, não somos produto da evolução, não foi uma simples explosão, como diz o Big Bang, que criou todas as coisas. Não, nós fomos criados pelo Senhor. O mundo diz que fomos criados por uma explosão. Aí eu digo: que explosão perfeita. Uma explosão, eu sei que destrói, não constrói algo tão maravilhoso como é o ser humano, como é a terra, como é a sua plenitude, as árvores. Uma explosão que fez separação de água e terra. Essa explosão é diferente, tá? Porque a explosão tem um sentido diferente. Então, querido, Deus nos criou, nos formou de forma maravilhosa. Foi Ele que nos criou. Então, Ele conhece cada célula do nosso corpo, e cada fio de cabelo da nossa cabeça. Deus sabe quantos fios de cabelo tem na cabeça de cada um de nós que aqui estamos. A Bíblia diz que Ele tem o controle de todas as coisas. Então eu quero dizer, querido, todos os nossos dias estão contados e determinados pelo Senhor. Todos os nossos dias. O Senhor sabe quantos dias viveremos, Ele tem o controle das nossas vidas.
irmãos, por isso somos propriedades dele. Ele é o nosso proprietário, é o nosso dono. Ele tem direito sobre nós porque ele nos criou. Ele cuida bem daquilo que pertence a ele, né? Cuida bem. Então, em segundo lugar, somos propriedade dele por direito de preservação. Observe que a doutrina da providência é maravilhosa, né? Ela alcança ímpios e remidos. Deus dá a chuva e o sol, né? A ateu e a crente. Deus dá a chuva e sol a todas as pessoas. Ele dá saúde ao salvo e ao incrédulo. Ele dá emprego àqueles que são bons e ruins. Porque Deus, queridos irmãos, independente da pessoa, muitas vezes não adorar a Ele, não glorificar a Ele, mas Ele é misericordioso, Ele é bondoso. Então as bênçãos da graça comum, Ele distribui a todos, porque isso são bênçãos de graças comum. Chuva é bênção de graça comum, o sol é uma bênção da graça comum, e Deus que nos dá a vida e a respiração, a saúde, a proteção, o alimento, o paladar, o livramento, é Deus que dá todas as coisas. Às vezes até aqueles que não pedem a Ele, aqueles até que não agradecem, é Ele que nos dá todas as coisas. Tem gente que diz que dinheiro não cai do céu, mas eu quero te dizer uma coisa nessa noite: o nosso dinheiro cai do céu. Tudo que nós temos vem de lá, é Deus que nos dá, porque nós podíamos não ter saúde, né? Então é Deus que nos dá todas as coisas. Então é do céu que vem todas as coisas que temos. É o nosso Deus que supre todas as nossas necessidades, tanto nossa como daqueles que não reconhecem e não buscam a Ele. Em terceiro lugar, você é propriedade de Deus por direito de redenção. Eu quero dizer nessa noite, queridos irmãos, que o pecado nos afastou de Deus. O pecado fez isso, fez com que as nossas relações estivessem cortadas com o Senhor, nós estivéssemos longe dele. Então, Deus, Ele nos comprou pelo preço de sangue. Eu quero dizer que somos de Deus porque Ele nos criou, porque Ele nos preservou, e terceiro, porque Ele nos remiu, porque Ele nos resgatou da morte, da casa do valente. Ele nos resgatou do pecado, nos transportou para a sua maravilhosa luz. Então, temos marcas de propriedade, somos propriedade de Deus. Eu queria que alguém abrisse aí 2 Timóteo, capítulo 2, versículo 19, por favor. Então, temos essas marcas de propriedade. Cada um de nós não conseguimos ver, talvez com os olhos físicos, mas se conseguíssemos olhar com o olhar espiritual, íamos ver essa marca de propriedade que eu e você tem. E essa marca foi o Senhor que colocou em você, porque você pertence a Ele. No dia que você reconheceu Jesus como Senhor da sua vida, você recebeu essa marca na sua vida. Alguém já achou aí 2 Timóteo 2,19, por favor? Amém. Então, esse selo aí desse texto que nós lemos traz a ideia de marca de propriedade. É como o dono de um fazendeiro, ele chega, ele tem um símbolo, né? Com a letra talvez do nome dele, e ele marca os animais dele. Só que a marca de Deus é diferente, não é uma marca dolorosa, aquilo ali é cruel, né? Aquece, brasa quente no animal. Então, ao colocar o selo como um símbolo, o local está sinalizado de quem pertence tal coisa, como uma autenticação, né? De que é de dono. E eu quero te dizer, você tem a marca da promessa, você tem a marca de Deus. Satanás, quando ele olha para você, diz: olha, esse aí é do homem de lá de cima, esse aí pertence ao homem de branco, ele é o dono, porque aquela marca ali eu não posso com aquele não. Então, eu quero te dizer que somente quem recebe a Jesus Cristo e o declara como Senhor de suas vidas,
é que tem esse selo, é que tem essa marca, o Espírito Santo de Deus na vida, porque você é marcado com o Espírito Santo, ele entra no seu coração e você passa a ser morada do Espírito Santo, e Deus habita em você, então somos propriedade de Jesus, então temos o selo, você é selado, você pertence a Ele, ou nos comportamos, como se fosse donos de nós mesmos? Será se nós estamos pensando, como algumas pessoas dizem, eu sou o dono do meu nariz? Nós não somos donos de nós mesmos, não sou eu, de Cristo salvo, tudo quanto sou Senhor, pertence a Ele, tudo quanto você tem. Então a segunda marca que tem, quem tem a propriedade, é a marca da santidade. Você também tem a marca da santidade, você tem essa marca. Êxodo, capítulo 39, versículo 30, por favor. Êxodo 39, 30, então essa marca de santidade, o sumo sacerdote, antes de assumir o seu posto, sumo sacerdote, ele recebia uma coroa, que consistia em uma lâmina de ouro, onde estava escrita assim, santidade ao Senhor. Ele usava naquele turbante dele, escrito santidade ao Senhor, e você tem essa marca. Leia aí, por favor. Era essa marca, era uma lâmina na cabeça do sumo sacerdote. Como eu já falei aqui, como eu canso de falar, nós somos sacerdotes. Você é sacerdote na sua casa. Então, da mesma forma, hoje nós somos o sacerdote. Por quê? Porque o Santo dos Santos habita em nós. Então eu quero te dizer nessa noite, você tem a lâmina, santidade ao Senhor. Você precisa viver uma vida santa. Se um sacerdote entrasse na presença do Senhor e estivesse em pecado, ele morreria, ele estaria fulminado. A santidade é o compromisso com Deus e a luta contra o pecado, e essa luta tem que ser constante, essa luta precisa ser diária. Então, será se temos buscado santidade, como a lâmina diz, a santidade ao Senhor? Será se temos buscado viver uma vida santa, vivido uma vida longe, ou vivido uma vida longe da santidade? Temos buscado uma vida de santidade ou vivido uma vida longe de santidade? E a terceira marca que tem a propriedade de Deus é a marca da promessa. Eu tenho a marca da promessa, que nós cantamos, Então temos essa marca também. Efésios capítulo 1, versículo 13 e 4:30, por favor. Então a Bíblia diz que somos selados com o Espírito da promessa. Você foi selada com esse Espírito. Então você tem essa marca está na sua vida, essa marca faz parte de você. Onde você anda, essa marca te acompanha, ela está ao seu lado. Efésios capítulo 1, versículo 13, por favor. Alguém achou? Em quem também vós estáis, depois que ouvistes a palavra da verdade, o evangelho da vossa salvação, e tendo nele também crido, foste selado com o Espírito Santo da promessa. Olha, foste selado. Nós fomos selados. Então o selo, como eu já falei, é o que? É para que ninguém abra, e ninguém consegue abrir, porque esse selo que coloca é o Senhor, e algo que Deus faz é algo bem feito. Então os crentes em Jesus Cristo são selados com a marca da promessa. Nós temos a marca da promessa de quê? Da ressurreição. Nós temos a marca da promessa da vida eterna. Então nós devemos ter o quê? O cuidado para não destruir a impressão desta marca, porque essa marca está em nós, mas podemos destruir a impressão dessa marca, podemos tirar essa marca. Então a vinda do Espírito Santo foi a maior promessa de Jesus para o seu povo, e ele veio e habitou no seu povo. Todos que estavam presentes tiveram a oportunidade de ver o Espírito Santo se manifestando ali. Então eu quero te dizer, quando recebemos o Espírito Santo, somos selados, marcados como propriedade de Deus. Eu quero te dizer nessa noite, você é uma propriedade de Deus, e precisamos nos comportar como tal. Então, queridos irmãos, tomemos cuidado para não extinguirmos o Espírito Santo,
A palavra dele fala isso em 1 Tessalonicenses 5,19, diz: não apagueis o espírito, não trate com desprezo as profecias, não ponham à prova todas as coisas, fique com o que é bom, afaste de toda forma de mal. Então, para que ele habite em nós, precisamos ter uma vida o quê? Uma vida boa, santa e agradável e perfeita. É preciso ter uma vida santa, agradável e perfeita. Então nós temos essas marcas e precisamos preservá-las, precisamos conservá-las, porque ela está em você, ele habita em você, o Espírito Santo se move em você, ele caminha com você, ele está lado a lado com você todos os dias, ele é o seu consolador, é o seu Senhor. Então que possamos preservar isso, porque nós somos habitação. Hoje o templo é você, amém? Nós somos o templo. Vamos ficar de pé e vamos orar ao nosso Deus nesta hora, agradecendo a Ele, porque somos o templo dele, somos a habitação dele. Vamos orar nesta hora. Senhor, obrigado, Deus, porque o Senhor nos escolheu para ser a tua habitação, Pai. Isso é um privilégio, Deus, para nós que aqui estamos, Senhor Deus, para o teu povo, Deus, que foi escolhido pelo Senhor, para o Senhor habitar. O nosso coração, Deus, é o teu trono, Senhor, habita com liberdade, Senhor Deus, que nós possamos, Deus, ter cuidado com isso, Deus, que é muita responsabilidade, Pai, e é um privilégio, Deus, receber o Senhor, poder caminhar lado a lado contigo, Senhor Deus, porque Jesus, ele falou isso, ele prometeu, e ele não é homem porque minta, Deus, ele disse: eis que estou convosco todos os dias, e nós percebemos essa presença marcante lado a lado conosco, Deus. Nesta hora, Senhor Deus, nós queremos te agradecer, Senhor, pelo privilégio de ter sido escolhido. Senhor Deus, não sei porque o Senhor nos escolheu, mas o Senhor sabe. Não fomos nós que escolhemos o Senhor, a tua palavra diz que foi o Senhor que nos escolheu. E eu fui escolhido, cada um de nós aqui fomos escolhidos. Então, somos privilegiados, Deus, porque estaremos no céu. Em breve estaremos contigo, Deus, glorificando e exaltando o teu nome aí na glória, Pai. Isso que fazemos aqui, Deus, é um simples ensaio, Pai, para que lá no céu possamos fazer da melhor forma possível, com toda alegria e todo amor, Pai. Obrigado, Deus. Nos conduz em paz aos nossos lares, Senhor. Obrigado por esta semana que se inicia, Deus, a partir de hoje, Senhor Deus. Nos conduza, Deus, em nossos afazeres diários, em nossas responsabilidades, nos despertando, Senhor Deus, para que possamos nos lembrar que nós somos santuário teu, Senhor, e não podemos nos comportar de uma forma que venha desagradar-te, não podemos nos comportar de uma forma que venha desonrar isso, Deus, que possamos, Deus, viver de uma forma, Senhor Deus, que possamos dizer, Deus, que nós te honramos, nós somos honrados em te receber em nossos corações. Obrigado, Deus, nos conduz em paz aos nossos lares, nos dá uma noite abençoada de sono, Deus, reparador, Pai. Senhor Deus, que essa semana que se inicia, Deus, seja uma semana de vitória para os seus filhos, Deus. Te oramos, agradecemos por tudo, em nome de Jesus. Amém, querido. Deus abençoe. Coração silencioso, estamos despedidos.